Bom, vamos fazer então a demonstração da famosa relação de Euler, que diz que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2 unidades. Isso em qualquer poliedro convexo. Então vamos para a definição, o que é um poliedro convexo e o que é um poliedro não convexo. Bom, antes disso, poliedro, poli, vários, e edro, faces, várias faces, ou seja, os sólidos que a gente costuma estudar. Aqui a gente está vendo uma pirâmide, e aqui parece um cubo, são 2 poliedros convexos. Aqui embaixo uma espécie de escada, um poliedro dito não convexo. O que acontece? Bom, para ser convexo, a gente pega quaisquer 2 pontos, ou que estejam sobre a superfície do sólido, ou mesmo internamente, e liga esses 2 pontos. Este segmento gerado é um segmento que sempre está contido no sólido. Aí o poliedro é convexo. Aqui eu peguei um ponto na aresta, agora um ponto lá naquela face, lá de trás do cubo. Liguei os 2 pontos, ó, gerou um segmento que está contido no sólido. Já esse outro poliedro, vocês vão ver que isso não acontece. Aqui eu peguei um ponto dentro dessa parte da escada e lá vamos pegar um ponto sobre a face superior lá da escada. E aí eu liguei o segmento, vocês podem ver que ele aparece aqui do lado de fora da escada, né? Ou seja, não está contido no sólido. Essa então é basicamente a diferença entre poliedro convexo e não convexo. Vamos agora para a relação de Euler, mas antes da clássica, vamos à primeira relação de Euler, que diz que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais a unidade. Essa relação é válida para superfícies poliédricas convexas abertas. O que é isso? Vamos fazer um desenho aqui, ó. Vamos imaginar que a gente esteja iniciando o desenho de um prisma de base pentagonal, que tal? Aí desenha apenas essas 3 faces. Então essa é uma superfície poliédrica convexa aberta. Vamos verificar a relação. Número de vértices, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8 vértices. Mais, eu vejo 3 faces, 3 retângulos aqui. Quantas arestas eu tenho? Contemos 1, 2, 3 aqui em cima, 1, 2, 3 lá embaixo, mais as arestas laterais são em número de 4. Então 3 mais 3 mais 4 dá um total de 10 arestas. Somando 1, eu verifico 11 do lado direito e 11 do lado esquerdo. A igualdade está verificada. Obviamente que não se demonstra uma fórmula como essa experimentando valores. Então vamos fazer uma demonstração por indução finita. Primeira relação de Euler. Vamos lá. Bom, vamos adicionar mais uma face à nossa superfície poliédrica. Na verdade aqui eu só tive que fazer 2 arestas, mas já gerei uma face. Bom, o que aconteceu? Número de vértices. Melhor, o número de faces agora é igual. Vou botar aqui faces. Número de faces final, né? Agora, é o número de faces anterior, vou chamar de inicial, mais 1. Eu só criei uma nova face. O número de arestas que eu tenho agora, o número de arestas final, portanto, é o mesmo número de arestas que eu tinha no início, mais, nesse caso, 2. Eu vou chamar mais x arestas. O número de vértices que eu tenho agora, o número de vértices final, é igual ao mesmo número de vértices inicial, mais... Agora vamos fazer um esqueminha aqui com esse x. Se eu adicionei 2 arestas, eu gerei um único vértice novo. Será que então o número de vértices agora é o mesmo número de arestas adicionadas menos uma unidade? Pode ver, ó, adicionei 2 arestas e criei apenas um vértice novo. Se eu adicionasse 3 arestas, 1, 2, 3. Vamos fazer no desenho aqui, ó. 1, 2, 3. Os vértices novos seriam esse e esse. Ó, 3 arestas adicionadas implica em 2 vértices. Vamos adicionar mais? 1, 2, 3, 4. Ó, 4 arestas adicionadas. Quantos vértices novos? 1, 2, 3.
E aí eu começo a ver que realmente, adicionando x arestas, eu incremento a minha superfície com x menos 1 vértices. Muito bem. Bom, isso posto, voltemos ao início agora. Vejam só. O que acontece? No início, olha a fórmula. No início nós temos número de vértices, número de faces, número de arestas, mais a unidade. Esse é o início. Certo? Vamos ajeitar isso aqui. Eu vou isolar todos os elementos iniciais, número de faces inicial, número de arestas inicial e número de vértices inicial. Isolando então naquelas três equações ali acima, eu terei número de faces no início é igual ao número de faces no final menos 1. É este 1 aqui que despachei para o outro lado da equação. Agora aqui, ó, isolando essa equação AI, número de arestas inicial é igual ao número de arestas final menos x. E nessa terceira, o número de vértices inicial fica valendo o número de vértices final menos aquele elemento x menos 1, né? Aquele tá mais e eu elevei ele para o outro lado, gerou menos. Muito bem. Agora vamos pegar estes elementos aqui e substituir na fórmula que nós estamos querendo demonstrar. E isso vai gerar, vamos lá, VI é VF menos X mais 1. Notem que eu já fiz o ajuste desse sinal negativo para esses dois elementos. Mais número de faces inicial é o número de faces final menos uma unidade. Número de faces final menos uma unidade, igual número de arestas inicial é o número de arestas final menos x, número de arestas final menos x, mais a unidade. Ao que a gente observa e percebe algumas simplificações aqui. Menos x desse lado, menos x do outro lado. Uma unidade do lado esquerdo, uma unidade do lado direito. Tudo simplificado para concluir que o número de vértices final mais o número de faces final é igual ao número de arestas final, e esse menos 1 aqui do outro lado é mais 1. E aqui a gente demonstrou que, apesar de ter incrementado o sólido, ou seja, o sólido não, né, a superfície aberta, ter acrescentado uma nova face, a relação continua valendo. E se a gente proceder assim infinitamente, a relação sempre vai ser válida. Então aqui está demonstrada a primeira relação de Euler, que diz que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais uma unidade em uma superfície poliédrica convexa. Bom, agora vamos evoluir para sair então dessa relação e chegar na famosa, né? Só que agora é bem simples. Vamos junto comigo aqui. Bom, vamos imaginar então um cubo, mas sem essa face superior. Vamos dizer que não existe essa face superior, ok? Então é uma superfície poliédrica convexa aberta. Vamos ver a relação de Euler, a primeira, né? O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 1. E vamos verificar a validade dela. Número de vértices, eu tenho aqui no cubo 4 vértices em cima mais 4 vértices embaixo, são 8. Número de faces, eu tenho 5, né, porque eu não tenho a tampa superior. Número de arestas é um total de 4 arestas na base inferior, 4 arestas na base superior e mais as 4 arestas laterais. São 12 no total. É válido, ou seja, eu tenho 13 aqui do lado direito e 13 do lado esquerdo, mas essa a gente já demonstrou. Agora vamos acrescentar
Vamos colocar essa tampa superior aqui então, certo? Então a gente vai adicionar essa face para fechar, então, para ter uma superfície poliédrica fechada, ou seja, um poliedro convexo, né? O que aconteceu? O número de vértices não se alterou. Eu tinha 8, eu continuo com os mesmos 8. Agora, o número de faces não é mais 5. O número de faces é o 5 mais uma unidade. Eu acrescentei uma face. Do outro lado, eu tenho o número de arestas, também não muda, ele continua sendo 12. Mais essa uma unidade continua ali, só que tem uma falha isso aqui, né? O que acontece? Eu peguei uma equação e adicionei uma unidade do lado esquerdo. Eu tenho que adicionar essa mesma uma unidade do lado direito. Aí tá ela. O que acontece aqui? O número de vértices não se alterou. O número de faces foi adicionado de uma. Só que para isso, se eu adicionei uma face, eu tenho que ter aqui do outro lado o número 2, né? Número de arestas mais 2. Ou seja, o número de vértices agora mais o número de faces de agora é igual ao número de arestas que temos agora mais 2 unidades. E tá aí a famosa relação de Euler que muitos de vocês conhecem pela famigerada frase: vamos fazer amor a 2, seja lá o que isso signifique. Mas uma coisa é certa, num poliedro convexo, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2 unidades. Nem é tão estranho assim, né? Valeu, gurizada, forte abraço!